Tudo bom, pessoal? Dando continuidade à nossa unidade 2, agora a gente vai falar da segunda parte, né? Da nossa unidade 2, que é o tratamento de escoamento entre placas infinitas, né? Escoamento completamente desenvolvido, que a gente viu na unidade anterior, entre placas infinitas. Vamos pensar, eu falei que o enclausuramento ele não necessariamente está ligado a um tubo ou um duto, né? A gente pode estar falando de qualquer coisa em que o fluido está escoando dentro, né? Então, essa circunstância, eu tenho uma fina camada entre duas placas. Então, a gente pode entender que o perfil de velocidade é a chave para toda a nossa solução, certo? Então, a gente precisa dessa informação. Após a solução do perfil de velocidade, de se encontrar o perfil de velocidade, as demais informações saem facilmente. Tudo é função desse perfil, certo? Então, as informações relevantes são tensão de cisalhamento, olha só, solução viscosa, né? Legal. Tensão de cisalhamento, a vazão nessa fenda, a velocidade média, já que a gente tem as dimensões da fenda e a vazão, né? E futuramente a gente vai ver também a queda de pressão. Então, o escoamento entre placas vai ser restrito a dois casos. Ambas as placas são estacionárias e não estacionárias. Existe um movimento relativo entre elas. Nós iremos considerar uma placa parada e a outra placa em movimento para representar um problema do eixo mancal, né, do mancal de deslizamento. Então, quando ambas as placas são estacionárias, é um caso típico em que eu tenho um sistema pressurizado, por exemplo, né? O problema é em que eu pressurizo um sistema, eu tenho um êmbolo que pressuriza o óleo dentro de uma câmara, e esse óleo tem que exercer algum trabalho ou qualquer outra coisa, mas ele vai acabar escapando um pouco entre o cilindro e a camisa, certo? Então a gente tem que dimensionar qual é essa vazão, porque essa vazão significa perda de energia para a gente poder fazer o que a gente quer. Então, dentro do sistema de engenharia, a gente tem que saber que perda é essa. Imagine, eu tenho uma folga muito grande. Aí eu tenho um sistema hidráulico, né? Eu pressiono o óleo e esse óleo vai amplificar a força que eu apliquei para poder executar uma tarefa. Imagine um macaco hidráulico que levantou um carro. Se o meu óleo vaza entre o pistão e a camisa, essa pressão vai diminuindo e vai chegar num ponto em que o carro vai começar a descer, não é verdade? O macaco hidráulico ele vai começar a perder a altura. Então eu tenho que saber qual é essa vazão e se essa vazão é significativa, se essa vazão é grande demais, sabe? Para poder dimensionar até um retentor, qual é a folga que eu vou deixar, tá? Então, essa solução que nós estamos que a gente está aplicando, ela vale para espaçamento menor do que 0,005, certo? A folga é menor do que 0,005. Mas ela não se restringe só a esse caso, tá, pessoal? É aí que eu gosto sempre de conversar com os meus alunos, inclusive do laboratório, sobre para que serve esses valores de referência, né? Então vamos pensar aqui. Primeiro vamos ver, vamos botar uma condicional. Se ele é menor do que 0,005, então vamos fazer uma aplicação direta desse equacionamento. Eu sei que a tolerância é suficiente, né? O erro é suficiente para mim, já foi provado cientificamente que é. Mas se não for, eu posso colocar um fator de segurança, certo? Eu posso colocar um fator de segurança. O que é o fator de segurança? Ele me garante uma margem de erro. Mas olha, é 0,008. Mas eu sei que quando à medida que essa folga aumenta, eu sei que o meu erro vai aumentando nesse sentido. Ele vai ficando menos conservador, então ele vai ficando mais conservador. Então eu tenho que saber, entender matematicamente como é que funciona. Essa pressão depende de quê? Essa vazão depende de quê? A velocidade depende de quê? Para poder eu conseguir saber como é que eu dimensiono esse meu fator de segurança. Ele não respeitar essa regra da folga, é mais conservador ou menos conservador? É menos conservador, é mais arriscado eu trabalhar com a folga 0,006, 0,008, utilizando essa teoria? Se for mais arriscado, então eu vou colocar um fator de segurança lá, X. Então eu vou acabar dimensionando um óleo mais espesso. Ou então eu vou utilizar uma pressão mais baixa. Entendeu? Então vamos lá transformar isso aqui em equação.
Vamos pegar um volume, né, o nosso volume de controle, e especificar todas as dimensões relativas a essa folga, né? A gente tem a folga, a gente vai chamar de A, certo? Que é eixo de Y e eixo de X. Então, a gente tem A sobre 2 e a gente tem um volume de controle dx, dy, dz, certo? Vai fazer o balanço de força igual vocês fizeram lá em fluidos 1 para poder encontrar a equação de Navier-Stokes. Todo o equacionamento que a gente vai achar aqui, ele pode partir de simplificações da equação de Navier-Stokes. O livro opta por trabalhar com o teorema de transporte de Reynolds as equações de quantidade de movimento. Tá? Mas você pode chegar na equação de Navier-Stokes, sair simplificando, você vai encontrar as mesmas equações. É inclusive um ótimo exercício para poder treinar soluções da equação de Navier-Stokes. Tá? Como ambas as placas estão estacionárias e existe, né, a condição de não deslizamento, ela vai servir de parâmetro para a gente desenhar duas condições de contorno. A primeira é, em y igual a zero, eu estou em uma placa. Se a placa é estacionária e o fluido admite a velocidade da placa, então a velocidade do fluido também será zero. Em y igual a, eu estou em outra placa. Consequentemente, a velocidade também será zero. Então, são as minhas condições de contorno. Em y igual a zero, u igual a zero. Em y igual a u igual a zero. Então, vamos usar isso aqui mais tarde, tá? Agora vamos equacionar tudo que está acontecendo aqui. Pelo teorema do transporte de Reynolds, né, no que diz respeito à quantidade de movimento, a gente tem que as forças de superfície mais as forças de corpo são iguais aqui eu tenho uma parcela transiente, né? Aquilo que passa pelo volume, aquilo que age no volume de controle com o tempo e aquilo que passa pelas áreas, né? Então, a gente não vai ter nada transiente, nada de força de campo aqui, força de corpo. A gente vai trabalhar só com forças de superfície, né, que são as tensões, que agem em áreas, né? Forças de superfície agem em áreas. Então, as minhas forças de superfície vão ser representadas por isso daqui, tá? E aí eu tenho mais uma condição. Lembra que a gente falou que num escoamento completamente desenvolvido, eu não tenho variação do perfil de velocidade? Eu falei, olha, daqui para frente o perfil de velocidade não varia mais. Então, se não há mudança de velocidade, não há força. Na verdade, a única coisa que muda a velocidade é uma força. Então, se eu não tenho variação na velocidade, eu não tenho força. Então, essa minha força de superfície, esse meu somatório das forças de superfície tem que dar zero. Então, simplifica essa minha equação para isso daqui. Tá? Vamos lá, então. Eu tenho que, do meu lado direito, né, dessa equação, no caso, do meu lado esquerdo, eu tenho as forças de pressão, que são as forças que estão agindo, né? E as forças de viscosidade, as forças viscosas estão aqui desse lado, que são as forças que estão resistindo. Aqui são as forças que estão agindo, é o cilindro, e aqui são as forças que estão resistindo, que são as forças viscosas, né? Então, se a resultante é zero, então todas as minhas condições de pressão vão se igualar às minhas condições viscosas, certo? Isso aqui vai dar um valor constante, isso aqui tem que estar equilibrado para poder o meu perfil de velocidade não variar, certo? Isso faz com que eu consiga, né, dimensionar a minha tensão de desalhamento. Beleza, a minha tensão de desalhamento agora é dρp, dρx, y, mais C1, que é uma constante aqui que eu integrei, né? Eu integrei isso aqui em y, então ficou isso aqui a minha constante C1. E eu sei também que as tensões de cisalhamento é μ du dy para um fluido newtoniano. Vocês viram isso, acho que no capítulo 2 do Fox, né? Então, integrando isso aqui agora, eu tenho, para poder encontrar U, né, meu perfil de velocidade, eu já tenho boa parte de tudo que está acontecendo aqui, né? Eu só não tenho C1 e C2. Melhorou bastante. Mas eu consigo achar C1 e C2 se eu aplicar as minhas condições de contorno. Então, para esse caso, eu vou ter que meu perfil de velocidade vai ser U, tudo isso aqui, mais tudo isso aqui, dividido por μ vezes Y, e C2 vai ser igual a zero. Beleza? Melhorou bastante, né? Agora eu já tenho a minha equação do perfil de velocidade. Se eu tenho um perfil de velocidade, eu tenho tudo, né? Eu tenho tensão de cisalhamento,
eu tenho velocidade média, eu tenho minha vazão em volume, aquilo que eu falei, ó, a minha vazão em relação à queda de pressão, e o meu ponto em que a velocidade média acontece. Olha só, como as duas placas estão estacionárias, eu estou considerando que todo o problema é simétrico, então a minha velocidade máxima vai acontecer em A sobre 2, totalmente simétrico, né? Se eu pegar um caso da placa superior em movimento, eu vou fazer os mesmos passos. A única coisa que vai mudar vai ser as minhas condições de contorno. Que para y igual a zero, eu encosto na placa estacionária, u é igual a zero. E para y igual a A, eu encosto na placa em movimento. Ou seja, u é igual a u. O livro do Fox chamou de rolamento, mas vamos esquecer isso aqui, tá? Isso aqui é um mancal de deslizamento. Isso aqui é o eixo e isso aqui é o mancal, tá? Eixo, mancal. Então, eu vou ter esse mancal aqui. Vamos pensar, o mancal está estacionário. Vocês vão ver isso basicamente lá em projeto de máquinas, né? Projeto de eixo mancal. Então, o meu mancal vai estar descansando em cima do meu eixo, vai estar descansando em cima do meu mancal. Na partida, o meu eixo começa a girar e ele bombeia o óleo para debaixo dele. Né? Então, o meu mancal vai começar, ele vai decolar, ele vai começar a voar sobre o fio de óleo, certo? Ele vai voar sobre o fio de óleo. Então, eu vou ter um perfil de velocidade que não vai ser mais simétrico, porque eu vou ter aqui uma superfície em movimento e a outra não. Então, quando eu aplico a minha condição de contorno, encontro o meu perfil de velocidade, eu consigo encontrar também as minhas condições de contorno aqui, ó. Né? A equação da velocidade é exatamente a mesma para o primeiro caso, certo? Minhas condições de contorno são diferentes. C2 permanece zero, mas aparece esse termo aqui, ó, né, em C1, o que vai fazer com que o perfil fique assimétrico. Olha só. A minha tensão de cisalhamento agora aparece um novo termo para ela, assim como aparece para a vazão, para o ponto de velocidade média e para a minha velocidade média. Né? Então, o meu ponto agora já não é mais em A sobre 2. Ó. A sobre 2 menos isso aqui. Ele vai dar a velocidade, minha velocidade máxima vai dar mais próximo da minha superfície em movimento. Isso é até intuitivo, né? Então, a minha velocidade mais alta vai estar lá em cima, perto da minha superfície de movimento, perto do meu eixo que está girando, certo? Veja que o equacionamento é todo o mesmo para ambos os casos. A diferença são as condições de contorno. As equações são similares. Ó. Se a gente tirar isso aqui, eu vou chegar na mesma equação da tensão de desalhamento do primeiro caso. Se a gente tirar isso aqui também, se a gente tirar isso aqui também, certo? Então, o caso de placas estacionárias é como se fosse um caso particular desse segundo. Né? O primeiro caso é um caso particular do segundo. Então, você consegue chegar no primeiro caso a partir do segundo. E eu chamo a atenção de vocês que essas soluções são simplesmente duas soluções para a equação de Navier-Stokes. Né? Nós vamos trabalhar com outras, tá? Quando a gente for para dutos e tubos. Mas se vocês tiverem curiosidade, vocês podem procurar também soluções diversas. Né? Por exemplo, se eu tenho um canal aberto, eu tenho vento sobre a água, eu também consigo resolver, para casos específicos, porque a minha condição de contorno também é descritível, certo? Onde o A encontra a água, eu não vou ter uma condição de contorno de velocidade, mas eu posso ter uma condição de contorno de tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento no contato entre o A e a água é igual. Então eu tenho também condições, eu preciso disso. Eu preciso restringir os casos da equação de Navier-Stokes e encontrar quais são as condições de contorno. Tá? Para a maioria das aplicações de engenharia que a gente vai trabalhar, que vocês vão trabalhar quando se formarem, essas soluções que são apresentadas no Fox serão as aplicações-chave. Tá? Não estou dizendo que vocês, todo dia no trabalho de vocês de escritório, vocês vão olhar e vão aplicar essas equações de tensão de cisalhamento. Não, nada disso. Tá? Mas o que vai acontecer? As contas que vocês vão fazer serão bem mais simples do que resolver essas equações aqui de tensão de cisalhamento. Mas haverão casos, principalmente se vocês forem trabalhar em grandes empresas,
em grandes indústrias, em que vocês vão se deparar com situações bem mais complexas do que simplesmente dimensionar uma estação de bombeamento, tá? Por exemplo, se vocês estão na indústria alimentícia, por exemplo, se vocês estão trabalhando na indústria de bebidas, onde existe fluido de diversas naturezas sendo bombeado para diversos lugares, certo? Com massas específicas e densidades diferentes. E, e vocês, de vez por outra, vão se deparar com escoamentos bifásicos. Isso, por exemplo, em motor de combustão. Acho que o Honda Civic 2003 ele tinha um problema na injeção eletrônica dele, que era problema de escoamento bifásico. Ele tinha uma restrição no duto de admissão, se não me engano, que fazia com que o combustível vaporizado, atomizado, quer dizer, ele condensasse. E aí você tinha duas fases, você tinha fluido líquido e vapor, e o carro engasgava, sabe, do nada, assim. Então, numa situação como essa, adversa, é interessante que vocês saibam modelar o caso para entender o que está acontecendo, tá? Então, lógico, isso aqui não vai ser o dia a dia de vocês de engenharia, principalmente na maioria das tarefas de engenharia que a gente tem aqui em Teresina. Mas eu não acredito que o universo de vocês seja restrito somente a isso, né? Vocês podem, quem sabe, entrar numa grande empresa, iniciar uma grande empresa, ir para fora de Teresina, ir para fora do Brasil. Não sei, vocês têm que estar preparados, vocês têm que saber pelo menos qual caminho seguir para poder resolver o problema de vocês, né? Para ajudar a fixar o conteúdo, eu vou pedir que vocês resolvam os exercícios que já estão resolvidos, né? Resolvam os exercícios resolvidos 8.1 e 8.2, variando o óleo, tá? Lá ele vai dar para vocês o óleo 20, e depois acho que é o óleo 30. Resolvam para o óleo 20 e para o óleo 30. Mas eu queria depois que vocês resolvessem para o óleo SAI 1040, 10W40, e o óleo SAI 15W50, tá? O que significa 10W40 e 15W50? Vocês devem ter visto também lá em Mecânica dos Fluidos 1, mas não custa nada lembrar, né? E 10W significa W de Winter, né? Então ele é 10 frio, 40 quente. Ele seria 10W, 40H, mas o H ninguém usa, né? Porque já fica subentendido por causa do W. Então, 10W40. Vocês vão pegar a temperatura que a questão dá e vão procurar um fabricante qualquer de óleo. Vocês vão botar na resposta para mim, óleo 10W40 Shell, sei lá, Shell Helix. E normalmente o fabricante dá uma tabela de viscosidade ou um gráfico de viscosidade. Vocês vão pegar, ó, nessa temperatura a viscosidade é tal, e aí vocês vão fazer a conta, tá? É mais ou menos isso que vai acontecer, pessoal, nas fábricas, certo? Quando você tem um equipamento hidráulico, normalmente ele não é multiviscoso, né? É um óleo mineral normal. Ele vai ter uma viscosidade só. Mas em algumas aplicações se utiliza óleo multiviscoso, automotivo, né? Por exemplo, usa óleo multiviscoso. Então, na partida, os mancais vão estar trabalhando com óleo frio e aí vão aquecer e vão depois trabalhar com óleo quente. E aí é legal vocês saberem como é que é o vazamento nas duas condições, tá? Imaginem o óleo que passa na cabeça do cilindro quando o carro dá a partida e depois quando o carro já está com 90 graus, até com 98 graus, né? 100 graus até. Então, é um exercício para vocês lidarem com multiviscosidade, tá? E também exercitarem as equações que a gente achou. Vão guardando todas essas soluções que em algum momento eu vou pedir para vocês, tá? Por hoje é só e até a próxima.